diretamente para Brasília para entender todos os desdobramentos da medida provisória que está dando o que falar do governo federal, que muda as regras de dedução do tributo PIS/COFINS de empresas. E tem gerado vários desdobramentos, muita polêmica, muita ali no balcão de negócios, nos bastidores de Brasília, muita negociação ainda em curso. Vamos entender tudo com Henrique Carmo, chegando ao vivaço com a gente, todas as informações diretamente de Brasília. Tudo bem, Henrique? Muito bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos da bancada do Morning. E essa medida provisória tem movimentado aqui os poderes aqui em Brasília. Hoje, a previsão, por exemplo, é que o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Ricardo Alban, ele que estava em viagem com o vice-presidente Geraldo Alckmin pela China e pela Arábia Saudita, retornou aqui ao Brasil para hoje fazer uma peregrinação por Brasília para debater com os poderes essa questão da medida provisória que prevê essa restrição dos créditos tributários do PIS e da COFINS para as empresas. O Ricardo Alban, a primeira parada dele foi aqui no Palácio do Planalto por volta de 9 da manhã. Ele se reuniu com o presidente Lula para falar sobre esse assunto. Depois ele deve se reunir com os presidentes da Câmara, o deputado Arthur Lira, e também com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. E às 2 da tarde está prevista uma reunião com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. O Ricardo Alban, ele defende o retorno dessa MP que está no Congresso Nacional, desse texto para o governo federal, já que esse texto aí prevê essa restrição desses créditos que são utilizados aí para a empresa para abater em outros tributos. Essa medida também chegou até o Supremo Tribunal Federal, aqui do outro lado da Praça dos Três Poderes. O Partido Progressistas, o PP, protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade desta MP, lá aqui no Supremo Tribunal Federal, pedindo para suspender essa medida provisória do governo até que essa ADI seja julgada. O ministro relator possivelmente deve ser o ministro Gilmar Mendes. A gente lembra que essa MP do governo federal, ela quer arrecadar aproximadamente 29 bilhões de reais frente aí à desoneração da folha de pagamento, ao que ficou aí da desoneração da folha de pagamento para 17 setores e também pequenos municípios, que foi uma perca estimada pelo governo de 26 bilhões de reais. Essa medida ela quer restringir esse acesso a esse crédito e ela tem validade imediata, mas precisa ser validada pelo Congresso Nacional. Tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados tem que dar o aval para que essa medida possa valer. O André Marinho. Bom, Henrique Carmo, sempre preciso na apuração diretamente de Brasília. A gente vai estar trazendo, claro, toda a repercussão e os próximos passos com a sua devida investigação aí em Brasília. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Mas olha, esse assunto é complicado, é difícil, não julgo vocês. A gente acabou de passar por aquele período de pagar imposto de renda, já não quer mais ouvir imposto por um bom tempo. Repercutimos isso à exaustão nas últimas semanas, mas pode te afetar diretamente, porque na prática é assim, sempre que uma empresa compra um insumo, ela paga o dito PIS e o COFINS, né? E na hora que ela vende, ela coloca no preço e acaba compensando isso, né? Mas isso não funciona para posto, né? Para quem é exportador, por exemplo. Então, o governo deixa que a empresa compense em outros impostos federais. É uma situação que necessita aqui que a gente examine e seja bem didático com a nossa audiência que está nos escutando e nos assistindo. Mano Ferreira, vovó viu a uva, como eu sempre digo, da forma mais didática possível. Traduz para a gente o impacto que essa MP pode ter. É o seguinte, basicamente, a situação do PIS/COFINS, você tem a chamada compensação tributária, né? Então, você tem créditos e débitos tributários, no lugar de pagar todos os impostos, você faz a compensação, você tira o que você teria para receber e você paga a menor, né? Você paga já fazendo essa compensação. O que o governo quer? Que você tenha que pagar tudo para depois, no futuro, quem sabe, aí o governo lhe paga o que você tem a receber. Isso gera, primeiro, incerteza, porque ninguém sabe quando é que o governo vai efetivamente pagar. Isso, na prática, viraria um precatório. A gente já viu o precatório ser empurrado com a barriga diversas vezes no Brasil e, além disso, afeta diretamente o fluxo de caixa das empresas, porque se ela está planejando, né, um gasto agora, se você vai ter que aumentar o gasto imediato com a promessa de receber no futuro, você vai ter um problema no seu fluxo de caixa. Isso gera um efeito no preço do produto, porque para conseguir se financiar, tendo esse efeito no fluxo de caixa, as empresas vão subir o preço. Quem paga a conta final, você sabe quem é, você mesmo. Mais explicativo impossível. Salva de palmas aqui. Glauco, vamos lá, puxa para nós aí. Salva de palmas. Merecido.
Mas, ô Mota, quero ouvir a sua visão também, porque com a mudança que está sendo proposta, essa compensação, como o Mano bem disse, é no mesmo imposto. Isso, como o Mano também colocou, vai alterar todo o planejamento de estoque, planejamento de dinheiro das empresas, a contabilidade. E para gasolina, para farmácia, vários outros, pode virar um aumento de preço direto. E esse pode ser o grande problema dessa proposta. Concorda? Só estamos restabelecendo o áudio aí, Mota? Agora sim. Marinho, tem gente chamando essa MP de MP do fim do mundo, para você ter uma ideia. Um apelido fofo. O Mano explicou muito bem, né? Uma outra forma de ver isso é o seguinte: muitas vezes, por causa do manicômio tributário aqui do Brasil, o governo te deve dinheiro e você deve dinheiro ao governo. Então, até agora, você podia compensar uma coisa com a outra e fazer a conta e ver no final quem deve a quem. Com essa MP, isso acaba. Mesmo que o governo te deva dinheiro, você ainda tem que pagar dinheiro ao governo. É uma loucura, né? É um governo maroto. Esse governo estima que só esse ano, com essa MP, vai conseguir arrecadar 29 bilhões de reais a mais. É lógico, só tem um pequeno problema: um prejuízo gigantesco causado aos produtores nacionais, como indústria química, agronegócio, indústria farmacêutica, de biocombustíveis, muitas outras. É um MP tão ruim que tem gente dizendo que não é um MP, é uma vingança. E o julgamento fica para vocês. Mas como esse programa aqui é o melhor programa de debates e de análises matinais desse Brasilzão, e claro, também uma tribuna livre, a gente vai ouvir agora a versão e as palavras mais recentes sobre a expectativa de não gerar um impacto inflacionário do governo federal pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ouvir aí do outro lado do balcão, ele que está afirmando que essa MP não vai ter esse impacto. Vamos ouvir. A preocupação maior que eu ouvi dos empresários é em relação ao prazo. E isso nós estamos dispostos a sintonizar com a reforma tributária. Na reforma tributária tem o mesmo problema. E foi resolvido na negociação, né, de como operar a devolução do crédito de exportação de PIS/COFINS. Está pacificado, assim, até onde eu entendo, está muito bem encaminhado no âmbito da reforma tributária. Então nós vamos procurar aderir essa medida provisória em relação ao que já foi, de certa maneira, pactuado no Congresso Nacional sobre esse mesmo tema na regulamentação da emenda constitucional. Tá aí o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no momento que ele explica, né, que a MP é mais do que necessária para compensar a desoneração da folha de 17 setores, que está dando o que falar. A Mota trouxe alguns, e também de alguns municípios, né? Então a gente precisa aguardar e ver se essa medida vai prosperar no Congresso ou não. Vamos entender. Telhada, qual é a sua expectativa olhando adiante? Desculpa, mas a gente assiste o ministro da Fazenda falando ali, eu não consigo ter outra percepção a não ser totalmente perdido. A cada semana que a gente participa aqui do programa é uma nova ferramenta, um novo artifício, uma nova maneira de captar dinheiro, de cobrar imposto. Era a blusinha, é compra internacional, agora vem aumentar, e já foi declarado que hoje vai ter aumento no posto de gasolina dos combustíveis. Vai aumentar combustível, vai aumentar remédio, vai aumentar alimento. Pô, é uma coisa assim que a gente não consegue acreditar. O governo tenta de toda maneira tirar dinheiro sem contenção de gasto nenhum, sem contenção de despesa nenhuma. É só pimenta no olho do povo, pimenta no olho da população da classe média. Então, eu não sei onde a gente vai parar. De fato, Marinho, é triste a gente ver uma condução tributária, uma política tributária, fiscal no Brasil, dessa maneira feito por esse ministro. Boa, Telhada, complementando então aqui, David, para a gente seguir adiante aqui no Morning Show, por favor. Não, eu sinceramente não entendo assim qual que é o pensamento do governo, porque estabelece uma medida provisória que já se torna lei imediatamente. O cenário está completamente desgastado diante do parlamento, várias decisões já desfavoráveis. E aí, por meio da medida provisória, não sei se é uma tentativa de arrecadar enquanto pode, até que a ação seja julgada, né, pelo Supremo Tribunal Federal,
ou se depois, vamos mudar as diretrizes e mostrar que a gente conseguiu dialogar e fazer mudanças diante dessa medida provisória. Eu realmente não sei qual que é o cenário. Até mesmo alguns empresários, alguns setores, como a Confederação Nacional do Comércio, enfim, diferentes segmentos que estão sendo impactados por essa medida, né? Afinal, todos os setores praticamente estão sendo impactados. Já buscaram até mesmo os juízes federais de ações de liminares para tentar barrar, para não sofrer com essa sanção da medida provisória. Mas realmente é uma questão muito difícil, porque agora também o próprio PP entrou com essa ação no STF, então a liminar ela perde a validade. Não o nosso PP, Parabéns, né? O PP do Arthur Lira. Uma bela Foi você, irmão? Que isso, irmão? Concordo com a sua visão, viu? Que fique claro, Partido Progressistas. No momento que a gente faz aquele break maroto para você que está nos escutando na Rede Jovem Pan de rádio, aqui no Morning Show, daqui a pouco a gente volta. E seguindo em frente, para você que está nos assistindo aqui, ainda nesse assunto, muito bem mencionado o gancho melhor impossível aqui do David de Tarso, como a gente viu, foi o Partido Progressistas, não o Felipe Monteiro, né? Que pediu ao Supremo Tribunal Federal. A gente vai estar trazendo uma entrevista exclusiva. Já, nossa produção está aqui a todo vapor, prestes a conectá-lo para a gente entender todos os desdobramentos de quem está lá em Brasília de fato. Pepe, você também ainda faltou te dar a palavra aqui para poder complementar a sua visão diante dessa MP polêmica, para dizer o mínimo. É o fim do mundo que está chegando ou não? Ô Marinho, eu acho que o governo tem que fazer um pacto com a sociedade e falar claramente o que ele precisa e o que ele quer de país, né? A gente sabe que essa política neoliberal, que o Marinho concorda, que o Mano concorda, que o Motinha concorda, da tal busca incessante pelo superávit primário, dá nessa distorção aí, né? O governo, por exemplo, por meio do parlamento, decide voltar com a desoneração da folha, e o governo, buscando o tal déficit fiscal zero, cria políticas tributárias completamente atrapalhadas para chegar e atingir o tal déficit fiscal zero. Um país em desenvolvimento como o Brasil deve buscar a redução da desigualdade e o crescimento econômico. Virar rico e paga a conta. É assim no mundo todo. Os Estados Unidos têm déficit de $1 trilhão, a França tem déficit de 4% do PIB, a Alemanha tem déficit de 3% do PIB. Ou seja, essas medidas do governo Haddad e do governo Lula, né, querendo criar imposto, né, querendo criar artimanhas para atingir o tal déficit fiscal zero, é uma bizarrice, né? Não encontra amparo em nenhuma regra de desenvolvimento no mundo todo, né? Então, a gente que está vendo aí é uma distorção, realmente. Mas tem um fator pedagógico também, Maria. Sabe qual é o fator pedagógico? Qual é o fator pedagógico? A gente sabe o seguinte, para voltar à desoneração da folha de pagamento, tem que aumentar o preço do combustível e tem que aumentar o preço do medicamento, caso a solução e alternativa que o Brasil tenha seja a busca pelo tal déficit fiscal zero, o que, na minha opinião, não deveria ser uma agenda de governo. Sabe posso fazer uma complementação? David. Às vezes eu fico na dúvida se o governo, se essa é uma tentativa daqueles que foram beneficiados pela desoneração, de colocar outros setores contra e falar assim, tá vendo? Alguns setores foram desonerados e aí vocês que vão ter que pagar a conta. E aí colocar setores contra. Não sei se mas é uma tentativa disso também. Todo mundo tá pagando também. essa MP do PIS/COFINS. Vamos pegar aqui o nosso... Porque quando você desonera só alguns setores, você automaticamente prejudica outros. Claro, então, se seria uma maneira também do governo de, olha... Então, eu estou desonerando alguns, então todo mundo vai ter que pagar a conta. A desoneração da folha de pagamento fez com que o governo criasse a MP do PIS e COFINS, né, gerando aumento de vários produtos e aumentando a inflação. Tem muita gente que, sem dúvida alguma, e não tem culpa nenhuma, está boiando. Realmente é de uma complexidade essa sopa de letrinhas, esse alfabeto tributário todo que a gente fica repercutindo aqui. Mas esse programa, além de debates e análises, traz explicações bem pedagógicas, para pegar uma palavra do PP. Explicando aqui, vovó viúva de novo, Mano Ferreira, a desoneração da folha de pagamentos, todos esses setores aí brigando por isso ou para evitá-lo. Explica para nós aqui, para quem ainda não entendeu o que está em jogo. Não, basicamente é o seguinte, como nós temos um sistema tributário, um sistema previdenciário que paga aposentadorias para as pessoas, na hora de você pagar o salário, você paga também impostos que vão para a Previdência. A desoneração da folha, basicamente, tenta retirar da conta do pagamento do salário
o que será depois o benefício previdenciário. Ou seja, é um subsídio, porque se a gente quer resolver essa situação, a gente tem que reformar a Previdência, porque o dinheiro não nasce em árvore, não cai do céu. Se você retira da folha de pagamento, tem que compensar de alguma forma para que a conta feche depois. Então, não dá para revogar a aritmética. Não dá para revogar a aritmética, muito bem colocado.